E aí, galera, como vocês estão? Estão bem aí essa quarentena? Essas aulas estranhas, né? Tudo vídeo aula, tudo YouTube. Mas enfim, vamos lá. A aula de hoje é a lição 14 e ela fala sobre o porquê que a Bíblia é fundamental para a gente vencer a tentação, vencer o inimigo aí. Na verdade, na minha opinião, a Bíblia é fundamental para a vida. Mas enfim, agradecer a Deus pelo valor da Bíblia, né? E criar o hábito de ler diariamente a Bíblia, né? Que a gente lê diariamente, mas nem sempre a Bíblia. Esses seriam os 3 objetivos. Eu separei aqui pra gente pensar um texto que eu acho que é condizente. Eu vou ler pra vocês, está em Mateus 4. E aí conta a história da tentação de Jesus, né? Ele fica assim: então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí respondeu Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o no patamar mais alto do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará a ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor o seu Deus, pois o diabo não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. E aí Jesus responde: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Por que eu escolhi esse texto? Porque eu não sei se vocês notaram, mas ambos começam assim: está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito onde? Está escrito na Bíblia. Então é importante que a gente estude a Bíblia, porque nos momentos cruciais, a única coisa que não muda, o único argumento que é indiscutível, a única coisa que realmente vai resolver e a única pedra que fundamenta, né, e que firma a nossa fé é a Bíblia. É Deus, e a rocha é Jesus Cristo. E se até mesmo Cristo usou a Bíblia para discutir com o diabo e não as suas próprias palavras, eu acho que é mais do que comprovado de que ela é fundamental para a gente vencer tanto o inimigo quanto qualquer outra dificuldade que a gente tenha na vida. E aí eu vou dizer para vocês onde está escrito, né? Na primeira discussão, ele se aproveita de uma debilidade do corpo de Cristo, né? Porque você sabe que ele era 100% Deus e 100% homem. Então, como homem, ele tinha aquilo que a gente também tem, fome, né? Então, quando a gente pensa que, mas essa dificuldade minha é maior e Deus não vai entender. Não, Deus vai entender porque Jesus passou por tudo aquilo que eu ou você possa vir a passar um dia. E a fome é uma delas. E a dificuldade de fazer um jejum também. Por isso que a primeira coisa que o diabo fala é para transformar a pedra em pão. Porque o pão era o que mataria a primeira necessidade de Cristo, né? A necessidade da carne, do estômago. E aí Cristo refuta isso dizendo que, beleza, a carne é importante, ele reconhece que ele está com fome, mas aí ele diz a seguinte coisa: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que vier da boca do Senhor. Então, nesse momento, ele abre mão da necessidade carnal e prevalece a necessidade espiritual que ele tem do conhecimento de Deus, da orientação de Deus, daquilo que Deus é, e ele está buscando a dependência de Deus. Nessa linha de raciocínio, a gente tem um outro versículo que também casa bastante, que é Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vós. Porque em nós não há força suficiente para vencermos o diabo. A força está em Deus. Por isso que é de extrema importância, muitas das vezes, abrirmos mão da nossa vontade, que é a vontade da carne, e estarmos ligados e deixar que prevaleça a vontade de Deus, a vontade, as coisas que são do Espírito. Porque isso nos leva à salvação. Certo? A carne, a necessidade da carne, ela é momentânea. Jesus poderia comer e ele comeria todo dia, porque todo dia ele vai sentir fome. Mas naquele momento, o poder que viria de Deus era muito mais importante, porque ele estava no início do ministério dele. Certo? E é de Deus que vem a nossa força. Certo? E aí vamos para o segundo. E aí o diabo leva a cidade santa, e aí ele fala
para ele se jogar do topo mais alto, que Deus o protegerá. De fato, Deus nos protege, mas por que Jesus fala e diz a seguinte coisa: também está escrito, não ponha Deus à prova, né? Isso também está em Deuteronômios, isso está em Deuteronômios 6:16, e a primeira resposta que vocês vão encontrar está em Deuteronômio 8, de 2 e 3, né? E aí depois eles continuam, né? E o diabo fala para prostrar e adorar, e Jesus diz: pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só preste culto a ele. Eles estão sempre discutindo entre está escrito, porque Jesus se baseou na palavra. E o que mais me chamou a atenção é que o diabo, ele também discute com Jesus a palavra, porque vocês lembram que ele era anjo de luz, e aí teve todo aquele negócio que vocês viram nas aulas passadas, e aí isso quer dizer que o diabo conhece a palavra tanto quanto a gente. Quer dizer, mais até do que a gente, porque se a gente não estudar, a gente não tem conhecimento necessário para debater. Na verdade, a gente não tem conhecimento necessário para firmar os nossos pés na rocha que é Cristo. A gente não tem o conhecimento necessário para ficarmos firmes, né? Outro versículo que vem também nessa ideia de conhecimento, de iluminação, de libertação, também está em Romanos 10:17. Que aí vem, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Qual é a mensagem? A mensagem da salvação, né? Qual é a fé? A fé é no próprio Deus. E qual é a palavra de Deus? A Bíblia. Então, para todos os momentos da vida, a gente vai precisar da Bíblia. A gente vai precisar conhecer e dominar a Bíblia. Porque tanto se for o diabo ou se for qualquer outra pessoa, até mesmo para a gente saber aquilo que é certo e que é errado, aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada, está na Bíblia. E é por isso que ela é importante para vencer o mal, para vencer a tentação, mas também para nos dar um direcionamento com relação às nossas escolhas, as escolhas do dia a dia, aquilo que agrada, aquilo que não agrada a Deus. Eu vou ler para vocês também um outro ponto que engloba um pouco isso e que também mostra para a gente a importância da Bíblia. Paulo tá falando com Timóteo, né, sobre as coisas que ele está enfrentando na igreja, e aí ele vira e fala a seguinte coisa: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem recebeu, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. E aí, num outro momento, né, também Paulo fala, se eu não me engano foi Paulo, eu tô indo de memória, viu, gente? Então, se eu errar aí, vocês me corrijam, por favor, ou me relevam. Mas Paulo fala que nós sempre temos que estar aptos para corrigir e para falar qualquer outra coisa e a manusear corretamente a palavra de Deus. Se eu não me engano, Paulo fala isso para o próprio Timóteo, né? Porque ele fala, procure se apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra. Se eu não me engano, é isso que Paulo fala. E aí esse manejar da palavra, ela vem através do estudo das Escrituras, da leitura diária. À medida que a gente lê todo dia, né, que a gente deita pensando, analisando, a gente cria a memória, as palavras descem para o coração e ali ela é trabalhada pelo Espírito Santo e ela gera o fruto, que seriam os frutos do Espírito, e esse fruto ele fala, ainda que sem palavras, ao outro, daquilo que a gente acredita, daquilo que Deus é. E aí eu creio que essa é a maior importância. Você pode discutir, é lógico que você não vai brigar, mas a palavra ela vai te nortear, ela vai te dizer o que você tem que fazer, aquilo que você não tem que fazer, e principalmente no momento de ataque, ela vai te dar a firmeza necessária para você saber o que fazer. Se Jesus não tivesse o conhecimento nenhum, né, e se ele tivesse completamente perdido, quando o diabo fala para ele assim, e diga a essa pedra que vire pão, ele diria.
Porque o conhecimento dele seria muito imaturo, ele não teria como dizer, falar, não, mas nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que vem da boca do Senhor, Senhor. A verdade é que a Bíblia, ela vai nos fazer amadurecer, crescer e entender o caráter de Deus e com isso fazer aquilo que agrada ao Senhor. E automaticamente ela vai nos dar o pleno conhecimento para não perecer, né? Tem um versículo em Oséias que diz isso: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? O conhecimento de Deus. E aí o único jeito que a gente tem para conseguir esse conhecimento é a palavra de Deus. Ela é a única fonte de conhecimento de Deus, né? A palavra verdadeira de Deus. E é por isso que ela é fundamental nas nossas vidas, fundamental nos ataques, para a gente saber nos defender, como nos defender e todas essas coisas, tá? Eu vou falar para vocês a eureka, porque senão eu vou esquecer. A eureka é: a Bíblia pode nos ajudar a vencer o mal, e o mistério é o que pode nos ajudar contra o mal. Então, a verdade é que nós temos que fundamentar o nosso conhecimento na Bíblia. Nós temos que fundamentar a nossa fé na Bíblia, porque a fé vem pela ouvir a palavra de Deus, né? Então, seria isso, galera. Acho que ficou meio atrapalhado, porque é a primeira vez que eu gravo, foi mal. Se tiver alguma dúvida, eu tô no grupo, vocês me perguntam. Eu vou colocar uns versículos lá pra vocês darem uma olhada, estudar depois, beleza? Mas, tipo assim, tudo que a gente precisa saber e tudo que a gente precisa nos orientar está na Bíblia, e a palavra de Deus é o que a gente tem de mais precioso, tá? Então a gente deve buscar Deus enquanto a gente pode achar. E se Jesus usou a Bíblia para se defender, a gente também não deve usar outra coisa. A gente não deve colocar ou firmar as nossas ideias em qualquer outra coisa que não seja. Sendo ele quem foi, se ele usou a Bíblia, a gente tem que seguir o mesmo caminho e usar também. Beleza? Eu vou deixar uma música pra vocês. O nome da música é Tua Palavra e é do Baruch, tá? Ó, segue lá. Como a corça anseia por águas, por ti exulta o meu coração. Mais que o cego deseja ver a luz, não quer